Olá pessoal, eu sou o professor Juarez, professor do quinto ano, e agora começa mais uma videoaula do Plano de Estudo Tutorado, volume 3, semana 4, disciplina Língua Portuguesa. Então, vamos lá, o tema é pronomes e os recursos de coesão textual. Então, essa semana tentaremos responder junto a algumas questões, tais como: quais palavras podem substituir os nomes repetidos de um texto? O que são pronomes e como os pronomes podem nos ajudar a estabelecer coesão textual? Então, nós vamos ver essa semana, semana 4, pronomes, para que os nossos textos, aí as nossas produções de textos tenham mais coesão textual, a escrita fica mais bonita, mais fluente. Para isso nós vamos usar os pronomes, que servem para substituir os nomes, para que não haja muita repetição no texto. Então, às vezes nós substituímos palavras repetitivas por pronomes. Então, vamos lá. Para que possamos construir textos articulados e com unidade, precisamos ajustar nosso vocabulário, usando palavras que, no decorrer do texto, possam nos ajudar a, sem repetir ideias e vocábulos, redigir textos fluentes para a leitura. Para isso, é importante sabermos os diferentes significados das palavras, sinônimos, Então, e para que podem substituir sem mudar o sentido da frase. Então, hoje estudaremos os pronomes como uma classe de palavras que podem nos ajudar nessa construção textual. É o que eu disse, para construir textos com coesão textual, nós vamos usar muito os pronomes aí, os sinônimos também de palavras. Então, para que possamos formar textos coesos para leitura fluente, um texto bonito de se ler, sem tanta repetição. Retomando o conceito para aplicação em situação de comunicação. Então vamos saber o que são pronomes. Pronomes são palavras que substituem o nome. São diferentes do substantivo, porque não tem significado e seu uso vai depender da situação. Então, nós vamos ver quais os principais pronomes, e como ele substitui um nome, numa frase. Então, primeiro nós vamos ver são os pronomes pessoais. Tem dois tipos de pronomes pessoais: os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Olha para que eles servem: substitui ou acompanha um substantivo. Servem para representar os nomes dos seres e determinar quem está falando e a quem está se referindo. Os pronomes, então tem os dois aí. Vamos lá ver um de cada. Os pronomes pessoais do caso reto, quando atuam como sujeito da oração. Observe. Então, os pronomes pessoais do caso reto, nós temos a primeira pessoa, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa, eu, está no singular. E a primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do singular, tu. E do plural, vós. Terceira pessoa, ele ou ela. E terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, quem são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, eles atuam aí como sujeito da oração. Eu vou ao cinema. Então, eles atuam como sujeito. O resto predicado lá. Tu tens trabalhado muito? Será que ela está ocupada? Então, agindo aí como sujeito da oração. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela no singular, nós, vós, eles ou elas no plural. Já os pronomes pessoais, lá, os pronomes oblíquos, atuam como complemento da frase. São eles os átonos, pronomes oblíquos, átonos, ti, oá, lhe, se, nós, vós, os, as e lis. Ao exemplo lá, desejo-te. Então, feliz aniversário. Ele tá sendo usado como complemento da frase. Desejo-te, só como complemento. Aí tem os oblíquos tônicos, me, min, ti,
ele, ela, se, nós, vós, eles ou elas, também agindo lá como complemento. Exemplo, a mim pouco importa o que dizem. Então, existe também, vamos sair aqui dos pronomes pessoais, agora nós vamos para outro tipo de pronomes, que é chamado de pronomes possessivos. O próprio nome já diz, ó, como o nome já diz, indica o que? Posse, que é dono, né? Ó, são eles, ó, meu, minha, teu, tua, nosso, vosso, etc. Então, pronome que indica posse, como se fosse o dono, né? A posse mesmo. Aí vem outro lá, os pronomes demonstrativos indicam a posição de um ser ou objeto em relação a quem está falando. São alguns deles, ó. Este, esta, isto, aquele ou aquelas, aquilo. Então, eles indicam a posição de um ser ou um objeto em relação a quem está falando. Então, se eu estou falando este, esta, aquilo, isto. Também tem os pronomes indefinidos, igual são imprecisos, né, vagos, não deixam claro a quem se referem. Temos aqui alguns deles, ó, algum, alguma, nenhum, nenhuma. Então são, o próprio nome já diz, indefinidos. Eles não são, bem vago mesmo, impreciso, não tem uma certeza. Você falar, alguém passou por aqui. Quem passou por aqui? Alguém. Então não deixa claro quem passou, né? Vamos lá para outro lá. Finalmente temos os pronomes relativos, que são os que relacionam uma oração a um substantivo que representa. São eles: o ao qual, os ou as quais, quantos, quantas, cujo ou cuja, quem, que ou quem e onde. Como exemplo temos aí, ó, finalmente conseguiu o brinquedo que tanto queria, né? Então ele relaciona aí a oração ao substantivo lá, o brinquedo. Vamos para a atividade, que o assunto é bem grande. Leia o texto abaixo e resolva as atividades. Então temos um texto aí, vamos lá. Por que um copo com água gelada transpira? Essa você não deve ter imaginado. Ou o mesmo fenômeno que deixa um copo com água gelada suado nos faz respirar tranquilamente. O que uma coisa tem a ver com a outra? É que ambos os fatos são causados por moléculas de água presentes no ar no estado de vapor, conta o professor coordenador do curso de Física da Universidade Luterana do Brasil, UBRA, Moacir Maranhello. Deve ser assim que pronuncia, deve ser nome italiano, né? Maranhello. É o que chamamos de umidade relativa do ar. Graças a essas moléculas conseguimos respirar normalmente, pois elas lubrificam nossas vias aéreas superiores, explica. Quando colocamos água gelada em um copo, se estabelece uma diferença de temperatura entre a parte interna do copo e a parte externa. As moléculas de água dispensas no ar, quando encontram uma superfície mais fria, acabam fornecendo calor para esta. Isso faz com que condensem, passem para o estado líquido e apareçam gotículas d'água nas paredes externas do copo. Esse fenômeno também pode ser observado quando, um dia frio de inverno, ligamos o ar condicionado de um carro. O vidro também fica suado, conta Maranhello. Então vamos lá, leia o trecho a seguir. Nós temos um trecho aqui do texto. Então, essa você não deve ter imaginado. O mesmo fenômeno que deixa o copo com água gelado, suado, nos faz respirar tranquilamente. O que uma coisa tem a ver com a outra? É que ambos os fatos são causados pelas moléculas de água presentes no ar, no estado de vapor, conta o professor coordenador do curso de Física da Universidade Luterana UBRA, Moacir Maranhello. É o que chamamos de umidade relativa do ar. Então, nesse trecho aí, você vai, número 1 aqui, ó, você vai grifar no texto um pronome citado, registre-o na linha abaixo. Então, pelos que nós vimos lá, os pronomes lá, você vai grifar aqui no texto, ó, pronome, né? Se fosse aqui essa, né? Essa você não deve ter imaginado. Depois de grifar no texto, você vai escrever aqui no número 1, ó. Grife no texto, depois
registre ou nessa linha aqui, número 1, que você grifou. Número 2, a que se refere o pronome citado? Que parte do texto ele retoma? Então esse pronome que você grifou lá na número 1, a que ele se refere? Que parte do texto aí? Número 3, leia lá mais uma parte lá. Agora leia outro trecho do texto, que é esse aqui, ó. Graças às moléculas de água conseguimos respirar normalmente, pois as moléculas de água lubrificam nossas vias aéreas. Presta atenção que tem palavras sublinhadas aqui, grifadas. Então, e elas estão repetindo, ó, graças às moléculas de água, aqui está em negrito, e aqui moléculas de água está sublinhada. Então, presta atenção que está repetitivo, ó, graças às moléculas de água conseguimos respirar normalmente, pois as moléculas de água lubrificam nossas vias aéreas. Poderia ter uma palavra aqui, né, para substituir esse nome aqui, ó, esse substantivo. Então quem poderia ser? Um pronome. Aí vocês vão voltar no assunto lá no texto, aí no pet seus tem os pronomes, você vai ver qual que melhor substitui essas moléculas de água aí, tá entendido? E é isso que vocês vão fazer lá, ó. Reescreva esta parte do texto substituindo as palavras grifadas por pronomes ou expressões encontradas no texto original. Então, vocês podem substituir por pronomes ou algumas expressões no próprio texto original, que é esse texto grande aqui. Tá entendido? Número 4, veja o contexto em que estão escritas as palavras grifadas. Então tem mais palavras grifadas aqui, ó. Isso faz com que se condensem, passe para o estado líquido e apareçam gotículas de água na parede externa do copo. Esse fenômeno também pode ser observado quando em um dia frio de inverno ligamos o ar condicionado de um carro. O vidro também fica suado, conta Maranhello. Então agora registre. O que se refere isso? Isso aqui que está grifado está se referindo ao que? Ao processo, né? Isso faz com que se condensem. Isso, aquele processo de condensação. Lembra lá nas ciências que nós vimos? Quando a água dos rios, dos mares evapora e vai para as nuvens, né? Formando gotículas, chamado condensação. Então a expressão isso está se referindo ao que? A esse processo, né, de condensação. Eu posso falar na resposta. Esse fenômeno, que se refere? O que é o fenômeno da natureza e condensação? A que se refere? Está se referindo o que? Porque a condensação volta lá em ciência, né, da água. E é isso aí, gente. Termina mais uma semana aí, ó. Semana 4 se inicia, né, e termina aí. Na oportunidade vocês compartilham, curtam a videoaula aí e até a próxima, pessoal. Tchau.